Agora, a gente precisa aprender algumas coisas. Em todo lugar que a gente vai, a primeira coisa é essa. Em cada lugar, em cada cidade, em cada região, em cada vilarejo, em cada tribo, em cada local do mundo, todos os seres humanos carregam seus próprios problemas. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Todos os seres humanos carregam seus próprios problemas. Você tem os seus. Estão entendendo para mim? Estão entendendo? Você tem os seus. Os teus problemas não são os meus. Os meus problemas não são os teus. Nós, como igreja, podemos até ter problemas comuns. Há um custo. São problemas comuns. Crescimento da igreja, chamar para os eventos, criar os cultos especiais, os sábados, finais de semana, pedir para que você venha, orar pelas pessoas. Nós temos irmãos que às vezes ficam internados, a gente tem que orar por eles, se preocupar com essas pessoas. Tem outros que estão passando por algum tipo de enfermidade. São problemas comuns. Como igreja nós temos problemas comuns. São fáceis de lidar, porque são fáceis de perceber, mas cada um de nós carregamos os nossos próprios problemas, que ninguém sabe, só Deus sabe. Estão entendendo? Assim como aquele moço paralítico de nascença carregava o seu próprio problema. Quantos anos ele tinha? Não sabemos, era um homem, podia ser um senhor, um homem de meia idade, não importa, todos nós carregamos os nossos próprios problemas. A segunda coisa que a gente percebe é que todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Diga todas as pessoas. Gente, não é porque ela no vilarejo que essas pessoas, que aquele homem, que o sacerdote de Júpiter ou de Zeus, que aquelas pessoas que gostavam de sacrificar bois a deuses, eles também precisavam ouvir o Evangelho. Estão entendendo? Todas as pessoas precisam ouvir a pregação da palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Todas as pessoas precisam ter a oportunidade de aceitar ou rejeitar a Cristo, de aceitar ou rejeitar a Deus. Estão entendendo? Então, nesse caso aqui, Paulo e Barnabé foram lá. Mas e aqui na nossa cidade? Você é o Paulo, você é o Barnabé. Está entendendo? Mesmo homem ou mulher, não é questão, não tem nada a ver com gênero. A função. Você cumpre o papel de Paulo, você cumpre o papel de Barnabé. É você quem fala às pessoas que estão próximas de você. Todas as pessoas próximas a você, no local de trabalho, na escola, na família, com os amigos, não importa onde elas estão, até quem não conhece, mas que você está tendo algum tipo de comunicação naquele momento, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. O espírita, o mórmon, seja como for, para não ficar citando o nome de religiões. Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho, não importa que tipo de religião eles tenham. Amém? O católico precisa ouvir o Evangelho, o messiânico precisa ouvir o Evangelho, o judeu precisa ouvir o Evangelho. E nunca na história de 2000 anos para cá, nunca houve uma época que tantos judeus se convertessem a Jesus como essa. A quantidade de judeus convertidos a Jesus hoje é maior do que todas as épocas juntas. Porque o Evangelho está chegando, a mensagem de Jesus Cristo, a salvação está chegando ao coração das pessoas, ao ouvido e ao coração das pessoas. Mas ainda assim, não significa que todas as pessoas vão ser salvas. Não significa que todas as pessoas vão se converter. Significa que todas as pessoas vão ouvir e ter a oportunidade
oportunidade de aceitar ou de rejeitar. Quem rejeitou, rejeitou. O problema é de quem rejeitou. Mas nós temos a obrigação de falar. Amém? Todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Até o satanista. Todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Até o ateu. Estão entendendo? Aí eu te pergunto: quem vai falar? Quem é que vai falar? Diga eu. Diga eu. É você mesmo? Não é ninguém. Não, pastor não é melhor pastor. Não, é você mesmo, você que conhece a pessoa. Quem é que conhece os membros da tua família? Você. É claro que às vezes na tua própria família você não vai ter muita aceitação, mas isso não significa que você não deva falar. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa entender: a fé pessoal, a terceira coisa, a fé pessoal é fundamental para a resolução dos problemas que temos na vida. Eu vou repetir: a fé pessoal, a sua fé, ela é fundamental, ela é a coisa mais importante, olha Deus, para você conseguir resolver os problemas na sua vida. Aquele homem que estava ali era um idólatra, servia a Zeus, a Júpiter. Aquela cidade era obscura, era mística. Ele estava paralítico, não tinha nenhum tipo de esperança, não ia ser curado. Os deuses não o curaram, nem Júpiter todo, nem os Zeus Todo-Poderoso o curou. Todo-Poderoso na mente dos religiosos. Os deuses não fizeram bem algum àquele homem, mas ele ouviu atentamente Paulo pregar sobre Jesus, e ele escutou. E Paulo fala sobre Deus, e Paulo conta a história de Deus. Imagina, Paulo conta a história da criação. Paulo vai dizer que Deus estabeleceu, era a mensagem normal de Paulo, que Deus estabeleceu uma época em que todos os homens seriam julgados pelos seus pecados, pelos seus erros ou pelos seus acertos. E para testemunhar, essa sempre foi a mensagem de Paulo, e para dar testemunho que isso era verdade, ele ressuscitou o filho dele que ele enviou dos mortos. Essa era a mensagem que Paulo pregava, e eles tinham que estar falando, e Paulo sempre falava essa mesma mensagem. Paulo dava testemunho de que Deus não tinha deixado a humanidade por conta própria mais, mas agora Deus testemunhava com a ressurreição de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que criam nessa mensagem, as pessoas que criam nessa mensagem passaram a exercer um tipo de fé completamente diferente. Aquele homem está sentado, paralítico, ouvindo Paulo. Quando Paulo olha para aquele homem, o Espírito Santo dá a Paulo discernimento naquele momento. Paulo não estava sabendo disso, mas Paulo ele olha no olho fixo, ele olha no olho daquele moço. O moço olha para Paulo, diz que ele, fixando os olhos dele, ele olha fixamente para os olhos daquela pessoa, e o Espírito Santo, não está dizendo isso, mas a gente sabe que é assim. O Espírito Santo traz a Paulo discernimento que a fé brotou no coração daquele homem. Mas não é qualquer fé, é a fé para resolver o problema. Aquilo que os deuses não conseguiam fazer, aquele homem receberia o benefício pela fé em Jesus Cristo. E aí esse homem ia testemunhar de que Zeus, de que Júpiter, de que Hermes, de que Apolo, de que qualquer outro Deus não tinha o poder que Jesus Cristo tem. Porque durante anos ele pode ter invocado aos deuses, e os deuses não o curaram. E um belo dia chegam dois missionários naquele lugar, e olha, e prega, e ele está prestando atenção naquela mensagem, e a fé está brotando no seu coração. O Espírito Santo está transformando aquela vida, o Espírito Santo está quebrando conceitos naquela mente, o Espírito Santo está destruindo
de oração, não precisa pôr mão, porque a fé é assim, meu irmão. A fé é assim, minha irmã. Você não precisa de muita coisa, não. A fé ela só precisa liberar uma palavra, porque você já está com ela dentro de você e tudo que vier pela fé acontece. Aí Paulo não precisa nem falar em nome de Jesus. Paulo já está pregando Jesus. Paulo já ministrou. O Espírito Santo já fez a obra. E Paulo diz: levante sobre os seus pés. Você falar aí, grita. É para curar, tem que ser uma coisa mais assim, entendeu? E aí o apóstolo, o Barnabé, Paulo grita para o homem e diz: pode se levantar agora. Imagina um homem que nunca tinha andado desde nascença. E aquele homem, diz a escritura, que ele deu um salto e ficou em pé. Imagine um homem que nunca tinha andado, começa agora a saltar, a pular e a dar glória a Deus, porque não precisou do panteão de deuses greco-romanos que ele invocava para ser curado. Só precisou o poder de um só, de Jesus Cristo. A sua fé, ela é fundamental para a resolução dos seus problemas. Sem a sua fé, os problemas não serão resolvidos. Por isso nós pregamos, para que a fé brote no seu coração. Amém? A sua fé é fundamental para você resolver o problema. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para resolver. Quarto lugar, outra coisa, quarto lugar, quando a gente vê aquela turma, eu tenho que encerrar, quando a gente vê aquela turma tentar sacrificar o sacerdote de Zeus, chamando Barnabé de Zeus ou Júpiter, chamando Paulo de Hermes ou de Mercúrio, chamando Mercúrio dos romanos, ou Hermes seria os gregos, né? Chamando ali Deus, querendo sacrificar. A gente vê toda aquela idolatria envolvida naquela cidade. O que a gente percebe? Que um mundo sem Deus é um mundo idólatra. Meu irmão, minha irmã, não tem como uma pessoa dizer assim: eu tenho Deus, e servir a outros deuses. Não tem como uma pessoa dizer assim: eu tenho Deus, mas eu também sirvo aqui, faço essa coisa aqui, também vou nessa religião aqui, também vou nessa daqui, e também faço umas simpatias assim, todo ano. Mas eu também gosto de um dólarzinho debaixo do Buda. Eu também gosto de virar aquele gatinho que fica com a patinha assim, para ver se atrai um dinheirinho. E eu também gosto de usar um pezinho de coelho para voar. Eu também gosto de colocar uma cruz de trás da moto, uma ferradura. Mas eu tenho Deus. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Um mundo sem Deus é um mundo idólatra. As pessoas só fazem todas estas coisas, só buscam todas as religiões que tem por aí, só buscam fazer todas essas práticas místicas, porque não tem Deus. Porque se tivesse Deus, não precisava de nada disso. Amém? Amém? Estamos aqui, gente? Sim ou não? Eu quero encerrar aqui. O que acontece em quinto lugar nessa narrativa que a gente vê? Paulo cura um homem aleijado de nascença. Vem a turma de judeus e arranja uma confusão gigantesca e convence as pessoas, inclusive o homem, em certo sentido sim. Talvez o homem não, mas a turma que está ali ao redor é convencida de que Paulo está errado e apedreja Paulo. A mesma turma que estava querendo sacrificar um boi, dizendo que Paulo era Deus mitológico e dizendo que Barnabé era o outro Deus da mitologia, é a mesma turma que mete pedra neles e que mata Paulo. É que Deus ressuscita, cidadão.
uma injeção de poder, de ressurreição. E ele entra na cidade e o corpo é curado, é Wolverine, instantaneamente. É fator de cura. Ele recebe uma infusão de fator de cura. E imagina, a pessoa apedrejada, no mínimo, cai por traumatismo craniano. As pedras para matar a pessoa não mata atingindo o corpo, mata atingindo a cabeça. Então Paulo é atingido com pedras na cabeça, dá traumatismo craniano. E depois, quem é que depois de traumatismo craniano se levanta? A não ser que um milagre tenha acontecido ali. Ele foi jogado como morto do lado de fora, pela própria turma que queria sacrificar um touro para ele. Isso significa que o seguinte, meu irmão: o bem que nós fazemos pode ser esquecido. Então eu vou deixar de fazer o bem. Você não tem esse direito. Você não tem essa graça. Você é obrigado a fazer o bem o tempo todo. Mas saiba que às vezes o bem que você faz a alguém pode ser esquecido. A pessoa vira as costas. O pior é que você terá que continuar fazendo o bem. Se é que é pior. Para nós não é o pior, para nós é o certo. Nós não fazemos porque achamos bonito. Nós não fazemos porque temos um sentimento maravilhoso dentro de nós. Nós não fazemos porque somos Jesus. Nós fazemos porque é o certo. Nós fazemos porque Deus espera que façamos. Nós fazemos porque Deus exige que façamos. Não é porque sou bonzinho. E não é porque tenho um sentimento de bondade com todas as pessoas ao meu redor, não. Amém? Porque tem gente que não merece mesmo. Mas você faz porque Deus pede e exige que você faça. Deus exige que você ame o inimigo. Deus exige que você ore por ele. Deus exige que você abençoe quem deseja o seu mal. Não é porque você gosta. É porque é o certo. É porque Deus exigiu. É porque Deus colocou esse fardo sobre você. Amém? Não tem jeito. Jesus já falou sobre isso. Mandou você fazer. Não tem escolha. Mandou você perdoar. Não tem escolha. Você não perdoa quem fez o mal a você porque você é bonitinha. Você não perdoa porque você é melhorzinho. Não. Você perdoa porque você tem que fazer o que Deus pediu, ordenou que você fizesse. Você tem que fazer, porque é o certo, é o que Deus espera que você faça. Mas saiba que o bem que você faz para as outras pessoas, e aqui tem muita gente que tem experiência demais com isso, o bem que você faz para os outros pode ser esquecido. A pessoa vira as costas, finge que você nunca fez e ainda fala mal de você. Apedrejar o Paulo não vai falar mal de você. Por último, Paulo se levanta, recebe o milagre, entra na cidade como se nada tivesse acontecido, mas não volta a pregar para aquelas pessoas. Isso é interessante. Ele não vai conversar mais com elas de novo. Ou seja, é como quem Jesus já tinha ensinado isso, certo? Você entrou na cidade ou na casa, as pessoas se rejeitaram, o que você faz? Agora, deixa a maldição com eles, o problema deles. Você fez sua parte. Então Paulo faz a mesma coisa que Jesus mandou fazer. Eles não quiseram continuar recebendo a tua mensagem. Alguns discípulos, as pessoas se converteram, vai virar uma igreja ali. No entanto, a maior parte das pessoas quiseram te matar. Então essas pessoas não quiseram ouvir a mensagem de Deus. O que você faz? Sacode o Paulo. Paulo entra na cidade, pega o que é dele, come, faz o que tem que comer, dorme, e no outro dia ele vai embora para
porque na esteira de tudo que eu disse, você continua se movendo. Continue se movendo. Continue andando. Continue fazendo. Continue sendo a boa pessoa que você sempre foi. Continue fazendo bem. Continue orando. Continue vindo aos cultos. Continue na igreja. Continue orando pelo reino de Deus. Continue contribuindo. Continue ofertando. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Continue exercendo o ministério que Deus chamou você. Mas a pessoa, ninguém, não estou me valorizando. Continue. Eu não recebo o que eu mereço. Continue. Mas as pessoas não são dignas da minha presença. Continue. Mas ninguém merece o bem que eu faço por eles. Continue. Para quem está do seu lado, você continua se movendo. Fala, corpos atrás. Você continua fazendo. Você continua sendo. Olha. Não importa se você tem apoio, se você não tem apoio. Não importa se as pessoas estão te aplaudindo, se não estão te aplaudindo. Não importa se você tem espectadores, se você não tem espectadores. Não importa se você tem seguidores, followers. Não importa se você é um influencer sem gente para influenciar. Não importa se você tem seguidores nas redes sociais ou não. Continue. Aleluia. Não importa se as pessoas estão dando ouvidos ao que você está falando, para o bem delas, continue. Você continua. As pessoas estão querendo que você pare, você continua. As pessoas estão querendo puxar você para trás, você avança, porque Deus te chamou para se mover, não para ficar parado. Há um momento que Deus diz: fica parado um pouquinho aqui, porque eu vou te dar o livramento. Quando Deus faz isso, é para liberar o caminho para você continuar andando, mas nunca para você ficar parado, porque o Senhor precisa que você se movimente o tempo todo. O que é que o mundo faz com as pessoas? O que é que o lado de fora da igreja faz com as pessoas? Cria movimentos todo final de semana. E as pessoas dizem: hoje não fala mais sextou, fala quintou. Que as pessoas estão antecipando o dia de a quinta. O cara não quer nem chegar mais a sexta, agora é na quinta. Ele começa a beber na quinta, ele começa a farrear na quinta. Todo final de semana o mundo cria. É balada, é isso, é aquilo, é festa, já é todo final de semana, nunca no meio de semana, é todo no final de semana. Por quê? Porque o mundo sabe que precisa entreter você, para que você não se movimente como Deus espera. O mundo quer paralisar você no movimento dele, e o movimento dele nunca produz vida abundante. O movimento dele produz vício. O movimento dele produz do mundo, de cada final de semana após final de semana, festa após festa, balada após balada, cachaça após cachaça, bebida após bebida, narguilé após narguilé, cigarro após cigarro, maconha após maconha, festinha após festinha, churrasco após churrasco.
que precisa parar você. Porque se você se converter e você vir para o reino de Deus, o movimento que você faz produz vida. O movimento que você faz na igreja do reino de Deus produz saúde, produz vida eterna, produz salvação, produz alegria, produz espiritualidade, produz prosperidade, produz vida abundante, produz cura, produz libertação. E é isso que o sistema lá fora não quer. Acorde, acorde. A Escritura diz em Efésios: desperta você que dorme. Dentre os mortos estão todos mortos, pensando que estão vivos. Todos mortos, mortos-vivos, zumbis espirituais, The Walking Dead espirituais, pensando que estão vivos, mas estão mortos. Estão apenas vivendo por compulsão, por impulsos, não por racionalidade, não por espiritualidade, não por vida, não por saúde, não pelo bem. Mas você tem Cristo, você entregou sua vida a Jesus, e você continua se movendo, e o teu movimento produz vida e vida em abundância. Amém?